Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História. Vamos estudar hoje sobre Brasil República. Vamos entender o que veio a ser esse Brasil República. No início, o Brasil ele era uma monarquia, ela sempre existiu de forma, duramente, durante 67 anos. O país havia passado por muitas transformações, por várias transformações. E uma forma de governo em que o imperador detinha todo o poder nas suas mãos era aquela mais adequada para o país. Assim eles achavam, para governar o país. Então, houve uma grande insatisfação de muitos setores da sociedade em relação ao governo de Dom Pedro II. O povo ele queria um governo democrático, com a participação da vida política do país. Então, eles queriam realmente que o Brasil pudesse ter essa liberdade, onde o povo pudesse falar, tivesse voz e tivesse vez. E na monarquia não poderia existir. E era assim que Dom Pedro II queria. Então, vamos ver agora alguns fatores que contribuíram para a proclamação da República, e deixasse de ser monarquia e passasse a ser república. Vocês vão ver aí a abolição da escravatura. Os fazendeiros sentiam-se prejudicados porque tinham perdido mão de obra escrava e teriam que pagar aos trabalhadores substitutos. Então, esse foi um dos motivos. Os fazendeiros eles estavam aí, em prejuízo, segundo a visão deles. Conflitos entre a igreja e o governo. A igreja católica estava insatisfeita com o imperador por conta da prisão e da condenação de 2 bispos afastando-se do governo. Então, a igreja católica já não estava mais querendo apoiá-lo. A insatisfação dos militares. Os militares que entraram na Guerra do Paraguai e saíram vitoriosos dela queriam participar do governo, restabelecendo a ordem no país. Então, eles já estavam aí querendo um pouquinho de poder, mas aí o regime monárquico não permite que outra pessoa, que alguém, que outra força possa mandar junto com ela. Ela é aquele poder único. Jornalistas, professores, advogados, comerciantes, trabalhadores assalariados que formavam a classe média desejavam mais envolvimento nas decisões políticas do país. Então, as pessoas estavam cansadas. Alguns fatores aí que vocês estão vendo que ajudaram que a República fosse proclamada, parasse de ser monarquia e começasse a ser república. Cada um queria um pouquinho, da fatia do bolo, digamos assim. Então, o Partido Republicano ele foi criado. E aí intensificou o movimento cada vez mais pela República e os militares aí, estavam apoiando. Benjamin Constant, ele planejou o movimento e preparou o golpe para o dia 20 de novembro. Então, vocês estão vendo aí, mas ela teve que ser antecipada, com medo, que algo acontecesse, que impedisse essa proclamação. Então, de 20 de novembro passou a ser 15 de novembro do ano de 1889, foi proclamada a República aqui no Brasil. Então, com essa proclamação da República, o Brasil deixou de ser uma monarquia, uma monarquia é a forma de governo onde o poder vai ser passado de pai para filho, de forma hereditária. Então, o Brasil passou a ser uma república. E ela foi organizado um governo provisório, de imediato. Ele foi representado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi aí, um militar, que queria tanto estar à frente do poder, colocar o país em ordem, assim como ele disse. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu aí esse papel e entrou para a história do Brasil como sendo o primeiro presidente
do Brasil. Então, nós temos aí o Marechal Deodoro da Fonseca. O governo provisório comunicou ao imperador que havia sido proclamada então a República e que ele deveria voltar com sua família para Portugal. Não tinha mais espaço para ele aqui. Então, uma república, né, é aquele onde o chefe de governo é o presidente. E o povo, ele escolhe o presidente, os deputados, os senadores, prefeitos e vereadores, através do voto nas eleições. Então, era isso que o povo queria, não mais aquele regime ditatorial, onde o rei manda e os outros obedecem. Então, aí, os primeiros atos do presidente da República foram, vamos conhecer aí os atos do presidente. Proclamação do novo regime político do Brasil, né, uma república federativa, mudança de denominação das províncias, que passaram a se chamar estados. Então, hoje aí os nomezinhos estados que nós temos, né, eles eram chamados de províncias e aí passaram a ser chamados de estados. A criação da bandeira republicana, né, tinha que ter uma bandeira agora, né, é um novo sistema de governo. Reconhecimento como cidadãos brasileiros de todos os estrangeiros, então aí eles passaram a ter aí uma nacionalidade brasileira. Separação das obrigações entre Estado e Igreja, houve isso aí, ó, a igreja, né, e o Estado é o Estado, então não temos, cada qual temos obrigações distintas. E a convocação da Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição, porque tinha uma Constituição, né, criada, porém ela somente tinha poderes dados à monarquia, com 4 poderes, né? Não sei se vocês se recordam da aula passada. Nós tínhamos o poder, né? Os 3 poderes que existem hoje, né? Legislativo, executivo, judiciário e o moderador, que dava poderes, todos os poderes ao rei. Então aí nós temos a foto, né, do o primeiro presidente. Então o Congresso ele reuniu-se no primeiro aniversário da República, né? Meses depois, em 24 de fevereiro, foi promulgada a primeira Constituição da República. E o Congresso elegeu para presidente o Marechal Deodoro da Fonseca. E como vice, o Marechal Floriano Peixoto. Então, vocês estão vendo a imagem dos dois. O primeiro é Deodoro e o segundo é Floriano. Então, esses foram o primeiro presidente e vice no período, né, no processo Brasil republicano. Esse material se encontra nas páginas 82 e metade da 83. E no livro de História. A atividade vocês vão fazer na página 83, 84 e 85. Apenas essa atividade, certo? Realizem. Qualquer dúvida, manda no privado, que eu vou ter aí um enorme prazer de estar ajudando vocês. Uma boa aula e até a nossa próxima aula.